pessoal! Vamos agora resolver uma questão que vai tratar de pH, de substâncias ácidas ou básicas. Vamos ao enunciado, então? Os indicadores ácido-base são substâncias úteis para se obter informações sobre o pH de soluções. Alguns, como o extrato de repolho roxo, podem ser preparados facilmente por qualquer pessoa na cozinha. Outros, como o tornassol, a fenolftaleína e o alaranjado de metila, são mais usados em laboratórios. Eles apresentam uma cor em pH ácido, outra cor em pH básico e tonalidades intermediárias em uma faixa limitada de pH, faixa de mudança de cor, conforme observado na tabela. E aí a gente tem o indicador tornassol, que em meio ácido é vermelho, pH em que a mudança de cor é de 5 a 8, e o meio básico ele fica azul. Temos o alaranjado de metila, que em ácido também fica vermelho, mas o pH em que vai haver a mudança de cor é de 3 a 4,5, e em meio básico fica amarelo. A fenolftaleína, em meio ácido e incolor, pH em que há mudança de cor de 8 a 10, e a cor em meio básico, que será rosa. De acordo com as informações, é correto afirmar. Item A. Uma solução que fica incolor com fenolftaleína poderia ter POH3. Bom, quando a gente fala aqui POH3, a gente tem que respeitar aquela regra que diz que pH mais POH dá igual a 14. Se eu estou dizendo aqui que o POH é 3, logo o pH tem que ser 11. pH 11 é um pH básico. Se é básico, a fenolftaleína não fica incolor, e sim fica com o tom avermelhado. Portanto, já invalida aqui a opção A. Na opção B diz, água com sal de cozinha fica rosa com fenolftaleína, mas amarela com alaranjado de metila. Bom, para ela ficar rosa, teria que ficar ácido. Considera-se que o sal de cozinha ele seja neutro, né? Então não vai adquirir essa coloração aí rosa com a fenolftaleína. E mesmo assim, olhando lá na tabela, a gente já sabe que rosa na fenolftaleína seria ácido e amarelo na alaranjado de metila também seria ácido, que não é característica do sal. No item C, uma solução que é tingida de azul pelo tornassol seria tingida de amarelo pelo alaranjado de metila. Como nós vimos, azul seria o meio ácido do papel de tornassol, ok? Mesmo meio para que fique amarelo com alaranjado de metila. Essa opção já é uma opção válida, né? O item D de dado fala que colocando gotas de amoníaco em água com fenolftaleína, é possível que a cor mude de rosa para incolor. O amoníaco é uma substância básica, né? A gente lembra que é o hidróxido de amoníaco. E não iria mudar de rosa para incolor, pelo contrário, de incolor para rosa. E no item E diz que um suco de fruta com concentração igual de H+, igual a 0,0005 mol por litro, fica incolor com fenolftaleína, mas amarelo com alaranjado de metila. E aí a gente vai saber que isso aqui dá 5 vezes 10 elevado a menos 4, ok? E aí, se dá 5 vezes elevado a menos 4, pela regra do pH, eu vou utilizar o menos logaritmo disso aí, certo? E na hora de eu calcular o pH, eu vou ter 4 menos o log de 5, que vai ser um valor menor que 7. Como vai ser um valor menor que 7, então a gente vai ter um pH ácido aí. Logo, isso já invalida o nosso item. Então, a opção correta, gente, a ser marcada é a opção C de casa. A questão trata da estrutura do DNA. Bem, os ácidos nucleicos são constituídos por uma polimerização de nucleotídeos. O nucleotídeo é composto por resíduos de um grupo fosfato, mais uma pentose, ou seja, um carboidrato, que pode ser uma ribose ou uma desoxirribose, e bases nitrogenadas, púricas, como adenina e guanina, representadas ou designadas por A e G, e pirimídicas, como citosina, timina e uracila, também designadas por letras, no caso C, T, U, respectivamente.
Lembrando que o pareamento, de acordo com o modelo clássico do DNA em dupla hélice, designado ou modelado por Watson e Crick, trata daquela dupla hélice em que a guanina forma par com uma citosina e a adenina forma par com uma timina. Por hidrólise, a retirada de um grupo fosfato vai resultar na formação de um nucleosídeo. Mas é interessante também que você perceba que, diante da dinâmica ou do dinamismo, principalmente da célula eucariótica, nós poderemos encontrar também, a nível de células e de citossol, nucleotídeos livres, os quais poderão desempenhar a função de coenzimas. Mas ácidos nucleicos são fundamentais. Por quê? Porque desenvolvem papéis celulares como controle do metabolismo celular. Ácidos nucleicos também atuam na diferenciação celular. Ácidos nucleicos também atuam na síntese de macromoléculas ou de polímeros. E ácidos nucleicos também atuam na transmissão da informação genética de uma geração a outra. Informação genética essa que é representada pelos genes, os quais são transmitidos por linhagens germinativas, como no caso representadas pelos gametas haploides. E a partir daí, com o restabelecimento da diploidia do zigoto, mitotecamente, esses genes vão passando de célula para célula. Muito bem, a nossa questão, ela trata da estrutura de um DNA. E o texto indica: a molécula de DNA é responsável por armazenar a informação genética que controla a expressão das características próprias de cada forma de vida. Essa informação genética é armazenada no DNA, na sequência das bases nitrogenadas de seus nucleotídeos, os quais contêm uma desoxirribose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. A base nitrogenada pode ser adenina, citosina, guanina, timina, e sua sequência no DNA age de maneira comparável ao nosso alfabeto, para registrar a receita da produção de cada proteína da célula. É interessante que você perceba e lembre do dogma da biologia molecular. Ou seja, quando a partir do DNA ele pode sofrer replicação, mas um segmento ativo de DNA pode ser transcrito ou copiado por um RNA mensageiro. E a partir daí, a nível citoplasmático e mais precisamente de um artefato celular como os ribossomos, ocorrer a síntese proteica a nível citoplasmático. Perceba que a proteína, seja de função catalítica, estrutural, de reserva, de defesa, reguladora, ela tem como base o DNA. Por isso que o ácido nucleico acaba sendo um repositório de tudo que a célula depende, porque tudo na célula depende basicamente do seu material genético. Mas no nosso DNA da questão, nós temos aqui descrito uma numeração. No caso, eu diria, o número 1 é uma base nitrogenada, o 2 também, o 3 também é uma base nitrogenada e o 4 também. Ou seja, nesse modelo de dupla hélice ou de uma escada em colonial, as bases constituem os degraus dessa escada. Assim como o número 5 é um esqueleto do DNA. Então, este número 5 é representado por um grupamento fosfato, uma desoxirribose, um fosfato, uma desoxirribose que se alternam. Então, na nossa questão, ela coloca nessa estrutura, pode-se afirmar que 1 representa uma molécula de desoxirribose. Não, 1 é uma base nitrogenada. B, 2 representa uma adenina
se um representar uma guanina. Se dois representam uma adenina, um deveria representar uma timina e não uma guanina. 3 representa um grupo fosfato? Não, 3 é uma base nitrogenada, porque grupo fosfato está em 5, juntamente com o açúcar, que é a desoxirribose. E a letra D indica 4 representa uma citosina, se 3 representar uma timina. Se 4, que é uma base, representa uma citosina, 3 deve representar uma guanina. Então, o esqueleto que corresponde ao corrimão da escada colonial é representado por fosfato e desoxirriboses unidos. Portanto, o item correto para a questão é justamente a letra E. Perceba que este é o DNA clássico de 1953 do Watson e Crick. E, portanto, a questão, a letra E. A questão trata de mecanismo de transporte de membrana. Bem, a membrana plasmática, ou citoplasmática, ou plasmalema, ou membrana celular, está presente tanto em células procarióticas como em células eucarióticas. O que vai nos interessar é o transporte de membrana em célula do tipo eucarionte. É interessante que se perceba que a membrana plasmática ela atua como uma barreira seletiva, separando o meio intracelular do meio extracelular. Então, ela atua como uma permeabilidade seletiva, selecionando o que deve ser útil para a célula, assim como o que deve ser eliminado. É interessante também que se perceba que ela vai trabalhar justamente na revelação e na identidade celular, porque ela vai revelar ou ela vai designar a composição química própria de cada célula, dependendo de sua função em cada tipo de tecido. Lembre também que o seu formato, de acordo com o modelo do Singer e do Nicholson, trata daquela dupla camada de fosfolipídios com proteínas intrínsecas ou incrustada na dupla camada de lipídios, revelando um dinamismo, ou seja, como uma comparação comum de um bloco de gelo que se desloca em um iceberg. Mas existem também proteínas extrínsecas, constituindo, por exemplo, um glicocálice. Daí, a melhor maneira de identificá-la é como uma estrutura lipoglicoproteica. Mas nos mecanismos de transporte passivo, não há transformação de energia. Eu levo em conta, neste tipo de transporte, uma diferença de concentração. É muito comum se perceber que o meio mais concentrado em soluto, ele é hipertônico em relação ao outro meio, dito hipotônico. Na difusão simples, o soluto se desloca do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Já o solvente, no caso a água, ela passa do hipotônico para o hipertônico em um processo denominado osmose. Este gradiente de concentração, ou seja, essa diferença de concentração, ela vai cessar quando este meio adquirir a sua isotonia. Bom, o que é que a questão revela sobre mecanismo de transporte? A questão indica: goiabas mantidas à temperatura ambiente deterioram-se em consequência da proliferação de micro-organismos. O mesmo não acontece com a goiabada, que contém grande quantidade de açúcar produzida com essas frutas. Bactérias e fungos não conseguem proliferar porque o alto teor de açúcar age. Bem, na goiabada, como o teor de açúcar no meio extracelular em relação ao citoplasma bacteriano e da célula fúngica, ele é hipertônico. Então faz com que as células percam água e se desidratem. Ora, neste caso, ao deteriorar essas bactérias ou ao degradá-las, eu vou conservar mais aquele meio de cultura, no caso, a goiabada. Então, a preservação maior
se dá justamente devido ao açúcar, devido à desidratação da célula bacteriana e fúngica. Então, pelo que foi descrito, o item correto é o que está destacado na letra A. É interessante também que você perceba que, tal qual a goiabada, eu terei o mesmo aspecto também com uma bananada. Assim como também eu usaria este mesmo processo com o salgamento, ou seja, o meio de desidratar micro-organismos decompositores, conservando a matéria que é de interesse humana. Mas para a nossa questão, o item correto é a letra A. A questão trata de medida profilática para gripe. O agente etiológico da gripe é um influenza vírus. Lembro que, de acordo com a Comissão Internacional Consensual, o termo vírus no final de influenza vírus se refere a um gênero, mas o termo viridae se refere à família, daí influenza viridae. Digo que vírus pertencem a uma mesma espécie quando apresentam um patrimônio genético semelhante, mas o influenza vírus é um ortomixovírus, é um vírus de RNA negativo, o qual é pleomórfico, segmentado. Este vírus pode apresentar o equivalente de 7 a 8 segmentos de material genético. Ora, se eu tenho um vírus com material genético segmentado, isso sugere mutações distintas. Por isso que, de 10 a 40 anos, novas epidemias normalmente afligem o ser humano. E normalmente essa epidemia é midiática, porque o homem não produziu ainda anticorpos para as novas cepas virais. Ele é um vírus, portanto, altamente mutagênico. No entanto, para a gripe, existe a vacina, embora não definitiva. A prova é tanta que estamos sempre sujeitos a epidemias anuais, como também a pandemias. Estamos sujeitos a tudo isso, já que se trata de um vírus de uma transmissão fácil, já que é por via respiratória. Entretanto, a vacina é feita com vírus inativado à base de formaldeído. O que é que a questão indica? O texto diz, tendo em vista a falta de vacinas contra a gripe em postos de saúde de São Paulo e a proximidade do fim da campanha de imunização na capital, a Secretaria Estadual da Saúde informou que crianças de até 5 anos que tomaram a primeira dose terão garantia de receber a segunda dose. A pasta afirma que vai adquirir mais vacinas para esse público com recurso próprio. São necessárias 2 doses apenas em crianças acima de 6 meses que estiverem sendo imunizadas contra a gripe pela primeira vez. Para os especialistas, não tomar o reforço vacinal significa estar parcialmente protegido, entre 20% e 25%, mantendo o risco de contrair uma infecção grave. Bem, o texto mostra a importância da segunda dose da vacina, pois ela contribui para o fenômeno da memória imunológica. Lembrando que, na vacina, o paciente recebe um antígeno inativado. O organismo reage produzindo anticorpos específicos. Daí a vacinação ser uma forma de imunização ativa. Lembre daquele gráfico que à medida que a produção de anticorpos aumenta, depois com o tempo ela diminui, com a segunda vacina, devido às células de memória, a quantidade de anticorpos aumenta substancialmente. Daí a necessidade da segunda dose vacinal. Então, pelo exposto, a vacina leva a um aumento da produção de anticorpos, o que indica que o item correto para a questão é a letra A. Lembro também que no caso do soro é o contrário. O indivíduo receberia em outras ocasiões o anticorpo já pronto, caracterizando uma imunização passiva. Mas a vacina é uma forma ativa porque o próprio indivíduo produz seus anticorpos específicos. E, portanto, o item correto, a letra A. Quando você está com frio, o que você faz para se aquecer?
Quando você quer esquentar uma água, o que é que você faz? E o ar-condicionado que deixa o ar bem geladinho para ti? Por que que ele esfria? Tudo isso vai falar a respeito de trocas de calor. E a nossa questão também. Vamos dar uma olhada aqui no enunciado dela, ó. Quando aquecemos água em um fogão, vemos uma transmissão de energia da chama para o fundo da panela, que, por sua vez, aquece a água que está em contato com ele. E, por fim, essa energia se transmite para o restante da água. O calor se transmitiu predominantemente por condução. Existem 3 formas de transmissão de calor. Condução, quando existe um contato entre as moléculas que estão trocando energia. Convecção, quando existe transporte de matéria. Por exemplo, o que acontece na geladeira, o que acontece no ar-condicionado, tá bom? O ar mais frio, ele é mais denso, desce, e o ar mais leve, o ar quente é mais leve, é menos denso e sobe. Tá? E por irradiação, por exemplo, quando você sai no sol e o sol está bem quentinho, queimando ali a sua pele, dando aquele velho câncer de pele, porque é irradiação, tá bom? A questão quer saber onde aconteceu troca de energia por condução. Vamos dar uma olhada nesses itens. Item A. Na chama ao aquecer a água. A água está em contato com a chama? Não, né? Se fosse, ia apagar, não dava certo. Então, o item A está descartado, tá bom? Item B. No movimento em ciclo da água. Assim como o ar, a água também mais quente é menos densa, sobe. A água mais fria é mais densa, desce. Aí fica um ciclo. Mas ali é convecção e não condução, certo? Item C. No contato da panela com a água. Olha aí as coisas melhorando. A chama esquenta o fundo da panela. A água que está dentro da panela, por sua vez, recebe essa energia do metal da panela diretamente para a água, por condução. Existe um contato entre eles e desse contato a água é esquentada, certo? Então esse é provavelmente o nosso item correto. Vamos ver os outros. Item D. Na transmissão infravermelha da chama. Infravermelho, radiação, irradiação, certo? Também não se trata de uma condução. E o item E. No movimento de partículas nas partes metálicas da panela. Metal não se aquece por movimento de partículas, tá certo? Não é o caso também. Metal se aquece por condução. Então, a condução, na nossa questão, acontece no contato da panela com a água. É nesse momento que acontece a condução aqui na nossa questão, tá certo? Ar-condicionado é uma coisa de Deus, né não? Calorão lá fora e você morrendo de calor, você entra assim numa sala que tem um ar-condicionado geladinho para melhorar a tua vida e muito. Você chega e fica mais feliz. Mas como é que um ar-condicionado esfria a sala? Vamos dar uma olhada? A nossa questão vai falar sobre isso, tá certo? Questão 13. Olha só. As altas temperaturas atingidas em algumas regiões tornam comum a instalação de aparelhos de ar-condicionado, principalmente em locais públicos fechados. O ar lançado pelo aparelho de ar-condicionado troca calor com o ambiente interno, principalmente por trocas de calor, trocas de energia. Como é que essas coisas acontecem? Podem acontecer de 3 formas. Primeira forma, condução, quando existe um contato entre o corpo mais quente e o corpo mais frio. Aí há uma troca de energia. Segunda forma, convecção, quando ocorre um movimento da matéria. Convecção acontece nos fluidos, no ar, na água, tá certo? E por último, irradiação. Você coloca o seu rostinho no sol e você sente ele esquentar. Isso acontece mesmo o sol estando a milhões de quilômetros de nós. O calor do sol, a energia do sol chega até nós por meio de irradiação, tá certo?
Professor, vamos responder a questão? Vamos sim. Acompanhe a leitura dos itens. Olha aqui o item A. Convecção. Convecção. E esse processo ocorre no meios materiais e no vácuo. Começou bonitinho o item, tá certo? Começou. É convecção, sim, é um fluido, né? O ar é um fluido. Acontece nos mesmos materiais, mas não acontece convecção no vácuo, meu povo. O vácuo é a ausência de matéria. Como é que a matéria vai se movimentar se não tem matéria? Então descarta o item A, tá bom? Item B. Condução. E esse processo não ocorre em meios materiais e no vácuo. Condução, quando tem contato, tá certo? Não está tendo contato aí, o ar-condicionado, ele não está encostando no ambiente inteiro, tá bom? Então não é. Item C, irradiação, e esse processo não ocorre nos mesmos materiais e no vácuo. Irradiação acontece no vácuo, sim. Lá do Sol para cá tem muito vácuo, e você consegue sentir o calor, certo? Então acontece sim no vácuo, não é irradiação. Olha o item D. Convecção. E esse processo necessita de um meio material para se realizar. Que beleza, que bonito. Item D traz a nossa resposta, tá certo? É por meio de convecção que o ar ele é esfriado. Mas lembre-se, não é só jogar o ar frio que o ar-condicionado faz. Tem lá no ar-condicionado uma parte chamada exaustor, que ele retira o ar quente. Então o ar-condicionado ele joga o ar frio, esse ar frio, por ser mais denso, desce, o ar quente sobe por ser menos denso e o exaustor retira esse ar quente da sala. Por isso a sala fica toda geladinha, ok? Aí o item E, só para desencargo de consciência, tem aqui, ó, condução, e esse processo depende da umidade do ar. Não, né? O ar-condicionado ele esfria por convecção. Tá certo, pessoal? Essa foi a nossa questão. Marca aí no teu gabarito item D. Obrigado e até a próxima.